Abra sua Bíblia, por favor, o livro de Efésios, capítulo 3. Efésios, capítulo 3. Eu quero compartilhar com vocês aquilo que o Espírito Santo tem ministrado ao meu coração desde o início da nossa série de mensagens Prazer, Espírito Santo. Hoje estamos concluindo essa série de mensagens com o título Prazer, Espírito Santo. Nós fomos profundo no livro de Romanos, fomos profundo em 1 Coríntios, capítulo 12 e também capítulo 14, capítulo 13. Fomos profundo no primeira mensagem dessa série, e falamos acerca de Salmo 51, aquilo que o Espírito de Deus revela a nós em sua palavra. E hoje nós vamos para Efésios 3, vamos começar a ler no versículo 16. No meio dessa nossa leitura, existe para mim um versículo que sempre foi absurdamente difícil de entender. Em toda a Bíblia, para mim, este versículo é o versículo mais difícil para compreender, para mim. Efésios 3, 16. Quem escreve isso para nós é um homem chamado Paulo, apóstolo Paulo. E ele escreve para uma igreja que estava em Éfeso, os Efésios. Ele ama tanto eles, ele já ouviu falar de coisas tão boas acerca deles, que ele escreve para eles e ora por eles. Para que você entenda um pouco mais quem é apóstolo Paulo é aquele que, enquanto ele estava chegando, ele viu alguns discípulos que conheciam acerca de Jesus, e Paulo pergunta para eles: ei, vocês receberam o Espírito quando vocês creram? Eles falaram que eles nunca tinham ouvido falar do Espírito Santo. Paulo explica para eles, impõe as mãos sobre eles, então eles são cheios com o Espírito Santo. Paulo é alguém que prega a palavra de Deus. Paulo é alguém que foi encontrado, na verdade, por Deus, quando ele era um perseguidor dos cristãos. Sabia disso? Ele perseguia cristãos. Ele era um cara que trabalhava perseguindo os cristãos. O objetivo dele era perseguir cristãos e matar cristãos. De repente, ele está no caminho para Damasco, ele vê uma luz que o cega, e ele ouve a voz de Deus Pai. Ele fica confuso, ele não sabe o que está acontecendo. Então, nos próximos dias, o Espírito de Deus fala claramente a ele vê Jesus Cristo. Ele se encontra com Jesus, se rende a Jesus, e aquele que era perseguidor dos cristãos passa a ser o homem que ama o Evangelho, ama Jesus Cristo e obedece tudo aquilo que o Espírito de Deus fala a ele. Paulo é alguém que caminha com o Espírito Santo, é alguém apaixonado por Jesus, alguém que tem muito conhecimento que Deus entrega a ele por meio do Espírito Santo, mas além de apaixonado por Jesus, ele é sensível ao Espírito Santo. Paulo não é o tipo de pessoa que ele conhece muito as letras, mas pouco o Espírito. Também não é o tipo de pessoa que conhece em intimidade o Espírito, mas muito pouco a palavra de Deus. Paulo é exatamente o homem que ele tem dentro dele o equilíbrio de palavra e poder. Este é o homem que escreve 13 livros no Novo Testamento. Este é o homem que apresenta para nós uma explicação teológica da vinda de Jesus Cristo, não apenas para os judeus, mas também para os gentios. Ou seja, esse é um homem que vale muito a nossa atenção, o nosso foco, para saber qual é a sua oração. A oração dele aos Efésios. E essa oração acerca de nós, eu e você, acerca de Três Church. Olha que ele ora, ele fala assim: oro para que com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé,
E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória, na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. O versículo que é mais difícil, para que eu entenda, eu não entendo, é este, versículo 19. E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Ele ora para que nós conheçamos o amor de Jesus Cristo, que excede todo conhecimento, mas tem um propósito, nós conhecermos o amor de Cristo, para que sejamos cheios de toda a plenitude de Deus. Como assim ser cheio de toda a plenitude de Deus? Isaías 40:12 vai falar para nós que este Deus a quem nós servimos, Ele é tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que os oceanos e os mares estão na concha da sua mão. Ele mediu os céus com a sua palma da mão. Como pode aquele que é grande ao ponto de oceanos e mares estarem na concha da sua mão, me encher? Eu tão pequeno. Muitas vezes nós pensamos que nós somos exatamente assim, mas nós não somos. Eu acho que eu e você somos mais parecidos com esse copinho. O que ele fala, nós sermos cheios de toda a plenitude de Deus, significa ser exatamente isso. Aqui estamos nós. E aqui as águas. A presença de Deus, a glória de Deus. Está cheio? Não está cheio. Está cheio? Agora está cheio, tá? Aqui está transbordando, não tá? Mas aqui, olha quanto mais tem de água. Nós sermos cheios de toda a plenitude de Deus. Como? Já aconteceu na sua vida de você caminhar e de você falar assim: eu acredito em Deus, o Espírito Santo me encheu, eu vivo com o Espírito Santo, eu sou crente, eu vou para a igreja, eu tenho um relacionamento com Deus. Mas o que Paulo está dizendo é que se nós falamos tudo isso, a oração dele para nós é que nós sejamos tomados com a plenitude de Deus. É verdade que se eu tivesse aqui no início de tudo um monte de pó, um monte de lama, quanto mais água eu jogo aqui, essa água vai transbordando. No começo a água pode ficar até turva, mas ela vai jorrando, 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 até que, no momento, a água fica plenamente cristalina.
Ou seja, não existe limite para a plenitude de Deus, as águas. A palavra de Deus fala para nós que Jesus Cristo se apresenta como rio de águas vivas, que flui em nós. O Espírito de Deus flui em nós. E esses rios, eles vão nos limpando. Mas não é para que nós vivamos apenas um pouco. O ser cheio com o Espírito Santo não é uma experiência que eu tive lá atrás, quando eu tinha 15 anos, e de repente, desde então, o que eu faço é apenas perseverar numa vida, lembrando aquilo que eu vivi enquanto eu estava ajoelhado e fui cheio do Espírito Santo, mas eu nunca mais o senti, eu nunca mais o vi, eu nunca mais andei com ele. Não é isso. A oração de Paulo é: eu oro para que vocês conheçam o amor de Cristo que excede todo conhecimento. É exatamente um amor tão abundante, mas tão abundante, que a minha mente, com os meus pensamentos pequenos, não tem condições de conceber, de compreender. Que amor é esse? Que pega um homem e uma mulher como nós e se entrega naquela cruz. Que amor é esse que vem e derrama sobre nossos corações, nossas mentes, uma graça onde abundou o pecado, superabundou, ou seja, a graça, o favor imerecido de Deus por meio de Cristo Jesus é muito mais abundante sobre nós, a ponto de pegar pó, lama e encharcar, encher tanto com águas cristalinas que de repente aquelas águas turvas elas ficam límpidas, transparentes, claras. A oração de Paulo é essa: eu oro para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Sabe, durante muito tempo eu acho que nós estamos buscando o Espírito Santo, mas sem compreender plenamente quem Ele é. O Espírito de Deus, Ele não é um poder que vem a mim como um boost, como um gás, uma pouca energia para que eu desempenhe alguma coisa. Isso é exatamente o que você precisa no meio da sua prova de corrida. Você pega aquele gelzinho seu e você coloca. Cada 40 minutos você toma um pouquinho, porque você precisa de um pouco mais de energia para continuar. É exatamente isso que Toretto precisava colocar no carro dele, no finalzinho ali da corrida, e ele jogava um nitro somente para ganhar. Mas isso é muito pouco, porque essa realidade, ele apertava e logo gastava esse nitro. Logo esse gel que você ingere enquanto você corre, ele já é consumido. Logo que você pega qualquer coisinha e você põe, já vai embora. Porque tudo aquilo que você está ingerindo dentro, você está colocando dentro de um sistema que você vê que é um sistema muito mais amplo. Por exemplo, o nitro, ele é muito pequeno diante de um sistema muito mais amplo que é um carro. Um gel de carbo é muito menor do que um sistema muito mais amplo que é o corpo humano. Mas o que nós estamos vendo é que Deus, Ele não é apenas algo que é acrescentado em nossas vidas. E nós vivemos numa realidade de 2024 como se Ele fosse. É por isso que a ansiedade aumenta cada vez mais, depressão aumenta cada vez mais. É por isso que o egoísmo aumenta, a maldade do homem a ponto de pessoas colocarem fogo em uma mata, aumenta. É por isso que nós estamos aumentando em nossas problemáticas, porque nós estamos vendo Deus como um acessório às nossas vidas. Eu acredito que é momento de nós pararmos de ir para a igreja. E é momento de nós sermos transformados pela palavra de Deus e sermos a igreja. Porque quando você vai para a igreja, Deus ele não
você está vivendo uma vida em que você separa 1 hora e meia da sua semana, 2 horas, e você vai para um lugar, e você vai lá e você canta canções, e você adora a Deus, e você lê a palavra de Deus, mas depois você vai para casa, e a segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado são ausentes de Deus. Às vezes até o próprio domingo. Bem, eu já fiz a minha obrigação, o que eu precisava fazer, e agora eu vou curtir o meu domingo com a minha família, eu vou ficar aqui. Entenda isso. Deus, Ele não é apenas um gelzinho, uma pequena porção de água, água cristalina, água que às vezes de forma até errônea nós queremos benzer, ou seja, nós queremos abençoar essa água para jogar um pouquinho de água em nossas vidas. E nós falamos assim, se eu colocar um pouquinho só de água aqui agora, enquanto eu preciso de uma porta aberta, então tudo vai dar certo. Se eu colocar um pouquinho só de água aqui no meu casamento, então tudo vai dar certo. Quando está em crise, procuramos um pouquinho de água. Quando estamos com problemas nas finanças, então procuramos um pouquinho de água. Quando estamos com problemas no trabalho, então um pouquinho de água. E logo depois que o milagre acontece, você fala assim, uau, essa água realmente ela é bendita. É uma água abençoada. Mas aí você continua vivendo a sua porção de família, a sua porção de trabalho, de finanças, e achando que essa água ela é apenas um pouquinho de energia para nós. O Espírito de Deus, ele não é isto. O Espírito de Deus, ele é Deus. Todas as coisas foram criadas por meio dele. Existe para nós, homens e mulheres, sentido em nossas vidas, quando nós nos encontramos com Deus. Quando nós falamos com Deus. Ontem de manhã estava com um casal e nós conversávamos, e eles estavam falando para mim sobre esse testemunho, e ela disse, que maravilhoso é poder conhecer a Deus, eu queria que todos à minha volta conhecessem e soubessem quem é este Deus, e o seu amor por nós. Deus, Ele é uma pessoa, Deus é o Deus Todo-Poderoso. O Espírito de Deus, Ele é uma pessoa que habita em nós e quer falar conosco e quer ministrar aos nossos corações. Ele não é apenas um poder que eu procuro com segundas intenções. Sempre quando existe o meu problema, ou então eu vou procurá-lo quando eu quero fazer com que a minha carreira dê muito certo. Eu quero fazer com que o ministério meu seja muito poderoso, seja muito cheio de autoridade, então eu vou buscá-lo, mas logo que ele me entrega dons espirituais, ou seja, presentes que vêm do céu sobre nós, então nós deixamos ele de lado e nós passamos a fazer aquilo que Paulo diz, silenciar o Espírito de Deus, ou até mesmo entristecer o Espírito de Deus. Silenciar é quando você simplesmente diz para ele, ei, eu não quero fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Eu não quero conviver em devoção plena a Ti. Eu não quero Te obedecer nas Suas direções. Então foi o seguinte, até esse momento que você entrou na minha vida, está tudo bem, mas a partir de agora, deixa que eu conduzo. Eu conduzo as minhas finanças, o meu trabalho, eu conduzo tudo. E você fica silenciado. Entristecer significa, o Espírito de Deus, ele está em você, mas você toma decisões de voltar a uma vida pecaminosa. A palavra fala que aquele que conhece Jesus, ele pecava, mas ele não peca mais. Porque nós somos salvos por causa da graça. A graça é o favor imerecido de Deus sobre nós. Mas isso não é motivo para nós continuarmos pecando, pelo contrário. Esses dias falava com uma família, e eu vejo exatamente assim o encontro nosso com Deus. A verdade é que se antes de encontrar a Deus eu estava indo para uma vida de perdição, o que acontece é que a minha vida de perdição, quando eu abro os olhos, eu vejo que é uma vida podre, cheira mal, eu começo a sentir o cheiro do enxofre, eu começo a sentir o cheiro da mentira, da podridão, mas quando os meus olhos se abrem, eu falo assim, eu estou indo para o lugar errado, eu me arrependo, arrepender significa mudar totalmente a sua rota, eu quero
me entregar a Deus, eu quero receber o presente que Ele entregou para mim por meio de Jesus Cristo, e eu sigo a Jesus, eu deixo tudo para trás. Mas o que acontece é que a partir de agora, eu passo a ver diante de mim uma vida que é linda, que é cheirosa. Sabe, Jesus, nele há paz, nele há amor, nele há bondade, nele há alegria, nele há um cheiro bom, nele há bom alimento. Aquele que fazia aquilo e passa agora a viver diante de Jesus, ele não quer mais voltar para aquela vida de antes. Ele não quer mais voltar para o pecado. Ele fala, o meu alvo é Cristo, como o apóstolo Paulo nos fala. Ah, mas nós podemos tropeçar? Claro que podemos, porque somos falhos. Nós podemos fraquejar? Claro que podemos, porque somos falhos, mas a palavra de Deus diz para nós que o Espírito de Deus, Ele está lá conosco, enquanto estamos fracos, enquanto estamos caídos, Ele nos levanta. O que Paulo está dizendo para nós, é que o Espírito de Deus, Ele é exatamente a abundância de águas vivas. E a pergunta que o Espírito de Deus fez para mim, eu quero fazer para você. Nós estamos cheios da plenitude de Deus? Como pode? Homens e mulheres tão finitos serem cheios da plenitude de Deus. O que acontece é que quando você é cheio da plenitude de Deus, tudo muda. Cheio da plenitude de Deus, o seu coração bate diferente. As suas prioridades mudam. Cheio da plenitude de Deus, eu só quero Deus. Eu quero Deus em primeiro lugar. Eu busco em primeiro lugar. A minha fome, a minha sede para ler a palavra de Deus é diferente. A minha vontade de orar e me entregar diante dele é diferente. Quando eu sou cheio da plenitude de Deus, Ele é o alfa e o ômega na minha vida. E tudo entre. Ele é o início e o fim. E todas as prioridades no meio. Eu adoro a Deus por meio do meu trabalho. O meu trabalho se torna diferente. Uma pessoa cheia da plenitude de Deus faz o seu trabalho com excelência. Ele não é o crente que ele entrega a Deus com excelência na igreja, mas a hora que ele chega no trabalho, ele está tão cansado e quer fazer relaxadamente, somente pensando, nossa, eu não vejo a hora de voltar para a igreja, porque eu quero estar lá na vigília, eu quero estar lá na reunião. Não, o meu trabalho é excelente. A minha vida dentro de casa é excelente. O relacionamento com a esposa, o relacionamento com os filhos, relacionamento com as finanças, tudo fica diferente. E nós estamos com algum... Em nome de Jesus, cuida dessa fiação aí. Cuida do som. Nós declaramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Declaramos a plenitude de Deus sobre nossas vidas e sobre tudo aquilo que Ele nos deu. A gente declara a plenitude de Deus sobre nossas vidas e tudo aquilo que Ele nos deu. Sabe quando você, de verdade, sabe quando você está no seu carro e tudo parece assim, você está cheio de Deus e está buscando a Deus, mas de repente o carro quebra e de repente, sei lá, recebe a ligação da escola, de repente vem um diagnóstico médico e precisa declarar a plenitude de Deus, porque a plenitude de Deus é exatamente nós estarmos transbordando dele, e isso reflete tudo à nossa volta. Sabe qual que é a diferença entre estar cheio de Deus e cheio de Deus e somente um pouco de Deus? É que um pouco eu tenho para mim. E essa é exatamente a mensagem que nós temos ouvido nos últimos tempos. Você precisa de Deus para você, porque Deus para você, a sua empresa vai crescer muito. Olha, você vai ter os seus sonhos se realizando. Olha, sua carreira vai avançar. Olha, você vai ficar mais bonito. Fica com Deus, você vai ficar mais bonito. Você vai ter a realização aí dos seus projetos. É tudo para você. Só que esse não é o evangelho. O evangelho é aquele que quer ser o maior que seja o menor.
O Evangelho é aquele que quer ser o primeiro que seja o último. Aquele que quer ser servido, faça o quê? Sirva e seja servo de todos. Porque quando nós somos cheios, da plenitude de Deus, escorre. Aqueles que estão à nossa volta sentem a presença de Deus. Eles recebem a bênção que você recebe. Eles recebem o amor que você recebe. Não é eu sou abençoado para ser um crente abençoado. Não, eu sou abençoado para ser um filho que também abençoa. Eu recebi para dar, eu recebi já de Deus Pai, por isso eu compartilho com o próximo. E é isso que o apóstolo Paulo está ensinando para nós. Ele está dizendo, nós precisamos ter nossos corações e nossas mentes totalmente voltados para a palavra de Deus, para sermos no Espírito de Deus, cheios da plenitude dEle. O que eu quero para I3, desde o primeiro domingo que tivemos a ministração da mensagem, da série de mensagens Prazer Espírito Santo, o Espírito Santo falou exatamente essa palavra para mim. Eu estou ruminando essa palavra, é uma palavra bem simples, bem direta, muito simples. Faz 4 semanas, somente para dizer para nós, é momento de nós sermos cheios, encharcados, transbordando com a plenitude de Deus. Deus plenamente em nós, tudo muda. O nosso compromisso com a palavra muda, compromisso com o ministério muda, com a casa de Deus muda, com o pobre muda, com o injustiçado muda, com a pessoa que é vítima, talvez, de um tráfico sexual, nós olhamos para essa pessoa com o coração cheio de compaixão, o mesmo coração de Jesus Cristo. Nós não olhamos para as circunstâncias e vemos assim, o que importa é a minha vida, eu pagar os meus boletos, eu viver a minha realidade. Não, eu passo a ter um amor tão abundante em mim, que eu olho para o próximo e eu penso, eu preciso fazer alguma coisa. Eu não sei se você sabe, mas tem pessoas que agora mesmo estão debaixo de escravidão sexual no Brasil. Tem crianças que estão entrando num barquinho agora, nesse exato momento, e estão sendo levados por pais, por tios, a um barco muito maior. Crianças de 8, 9, 10 anos, onde homens estão lá para fazer um turismo, e entram nesse barco maior, e essas crianças se entregam em prostituição para ter algum dinheiro para entregar para os seus pais. Quando nós vemos essa realidade, quando nós vemos a realidade do que nos assola à nossa volta, eu passo frequentemente no mesmo lugar, ali no meu bairro onde eu moro, existem algumas pessoas que estão o tempo todo pedindo dinheiro ali. Esses dias o Espírito Santo passou a falar comigo. Tiago, abre os olhos para ver esse rapaz. Esse rapaz que, alguns meses atrás, a Mirella e o Noah saíram de casa para ir na farmácia. Andaram um quarteirão, no máximo, para chegar na farmácia. Eram umas 10:30 da noite. Esse rapaz é um rapaz que ele anda pedindo dinheiro. Está um frio, ele está de uma calça sem camiseta, sem chinelo, descalço. Está um calor, ele está com a mesma calça, sem camiseta, sem chinelo. Ele anda como se fosse um animal. Esse rapaz, meses atrás, quando a Mirella estava saindo da farmácia, ele correu atrás dela e do Noah para perseguir eles. Qual que é a nossa vontade? Eu com o marido, dá um pau nele. Eu quero proteger minha esposa. Só que o Espírito de Deus fala assim para mim, o meu filho, Jesus, morreu na cruz por você e por ele. Ele vive como um animal, porque ele está tão enjaulado, preso, em castas, cadeias, jugos espirituais, que ele não pode ver mais nada. Você pode enxergar. Por que você não enxerga? Abra
os olhos e profetiza. Abra os olhos e profetiza que toda a cadeia seja destruída agora. Nós vivemos uma igreja que ela ensina para nós recebermos um pouco de Deus, para voltar para as nossas casas, viver os nossos trabalhos, ganhar o nosso dinheiro, voltar para a igreja, entregar o seu dízimo, a sua oferta na igreja, ser um observador, uma pessoa que senta na igreja e observa. Pastores têm ensinado isso, líderes religiosos, dizendo para todo mundo: ei, fica sentado, somente trabalhe, ganhe o seu dinheiro, venha, entrega o seu dízimo, sua oferta, e deixa que a gente continue fazendo o que a gente está fazendo. Esse não é o evangelho que Jesus nos entregou. O evangelho que Jesus nos entregou não é de ter um pastor que fica andando com carros luxuosos, com palavras que são de motivação, para que o povo possa se alimentar um pouquinho de Deus, voltar para suas vidas egoístas. Viva o seu sonho, viva a sua história, o que você quer, volta lá para a sua realidade, ganha dinheiro, volta para a igreja e faça isso, e fica motivando um ciclo tão vicioso que Jesus Cristo, quando ele viu tudo isso, ele pegou as mesas em volta do templo e ergueu elas, e começou a pegar o chicote e bater e entregar, na verdade, uma palavra de exortação a todos aqueles que estavam comercializando um evangelho que é apenas de pequenas gotas de unção, pequenas gotas de águas. Ele fala: não é para isso que eu entreguei Jesus Cristo. Eu entreguei Jesus Cristo para que por meio dele você receba o Espírito de Deus. O Espírito de Deus revela o coração do Filho. O Espírito de Deus nos revela e nos direciona na palavra de Deus. Ele nos mostra a urgência do coração do Pai com relação à humanidade, a ponto de eu voltar então para a minha realidade de vida no dia a dia, mas eu estou tão cheio, transbordando das águas cristalinas, que quando eu vejo este homem, a minha vontade não é mais de bater nele, mas a minha vontade agora é de abraçar ele e de profetizar: eu declaro sobre você, seja liberto agora, em nome de Jesus. Quando somos cheios de Deus, modifica plenamente a nossa abordagem, a nossa família, abordagem aos nossos vizinhos, abordagem àqueles que nos perseguem. Eu passo a ter o amor para entregar para eles, porque olha o que ele diz aqui para nós: eu quero que vocês conheçam o amor de Cristo que excede todo entendimento. O amor de Cristo não é para que eu receba um tapa numa cara e eu entregue o tapa de volta. O amor de Cristo, ele excede todo entendimento, porque ele dá a outra face. O amor de Cristo, ele excede todo entendimento, porque aquele que veio e tinha tudo para ser somente servido pelos homens, é ele que pega em suas mãos uma toalha e uma bacia de água, e ele então vai lavar os pés dos discípulos, mostrando que o caminho para o sucesso, o bom sucesso que Deus tem para nós, porque Deus tem para nós um bom sucesso, não é um mau sucesso que a humanidade quer nos entregar, mas o bom sucesso, sabe qual que é? É quando nós obedecemos a palavra de Deus, e o caminho para esse bom sucesso é a humildade, é colocar o outro em primeiro lugar, é entender que eu sou abençoado para abençoar. Nessa oração, o apóstolo Paulo fala algumas coisas que eu gostaria de trazer aos nossos olhos, bem claras. Eu oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito. Nós precisamos ser fortalecidos pelo Senhor. A primeira oração de Paulo é que sejamos fortalecidos, porque como o Vini ministrou antes, nós somos bombardeados dia, tarde e noite
em madrugada, em nossos pensamentos. Nós vivemos um tempo com mentes fracas. Parece que nós estamos sempre fracos, mentalmente esgotados. Já aconteceu isso com você? Eu estou esgotado. A oração de Paulo: eu oro para que vocês sejam fortalecidos no íntimo do seu ser. Ou seja, é a minha mente e o meu coração, no Espírito, com poder, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. Aí ele ora para algo mais: eu oro para que, estando arraigados e alicerçados no amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e a conhecer o amor de Cristo Jesus, que excede todo o entendimento. O que ele está orando é que nós sejamos alicerçados e arraigados em amor. Quando eu tinha 16 anos, eu fui morar nos Estados Unidos, fiquei lá durante 1 ano. Nessa minha viagem de 1 ano, eu aprendi muita coisa com os norte-americanos. Uma delas é que eles, de fato, eles têm a sua maquininha e eles cortam a grama em todo o quintal. Eles fazem isso. E eu via o meu pai, um velhinho, mais corcundinha, sabe? E daí ele pegava a maquininha, ele ia lá, e ele ficava passando a máquina no quintal todo, a manhã toda. Eu olhava para ele e falava assim: meu, esse cara está muito fraco, de verdade. Ele leva umas 6 horas para fazer isso. Se eu fizer isso daí, eu vou levar no máximo 1 hora, estourando. Aí chegou uma hora que ele quis me ensinar. Ele falou assim: ó, eu vou te ensinar. Se você fizer tudo, eu te dou $10. Eu falei: $10? Ele falou: $10. Eu falei: beleza, eu tinha 16 anos, vamos embora. Peguei aquela maquininha e eu comecei a cortar. Deu literalmente assim, eu não cortei nem 10% de toda a grama, eu já estava exausto. Eu olhei para ele e falei assim: não tem como. Ele falou assim: ó, $10 é somente se você finalizar tudo. Eu falei: tá bom. E eu sou muito perseverante, eu começo uma coisa, vou terminar, vou até o fim. Finalizei tudo. A hora que eu finalizei, ele falou assim para mim, falou: agora chegou a hora de regar. E eu lembro que ele sempre regava, no final de tudo ele regava. Eu estava exausto. Aí eu peguei lá a mangueira e eu reguei durante 1 minutinho. Aí eu terminei e falei assim: finalizei, vou tomar aqui um chá gelado, bastante gelo, o norte-americano põe muito gelo, né? Gelado, vou curtir, vou assim, dar uma descansada. Ele falou: não, você regou muito pouco. Não é assim. Eu normalmente fico de 20 a 30 minutos regando. Eu falei: como assim? Ele falou: vem cá, eu vou te ensinar. Ele foi lá fora comigo. Ele falou: dá uma olhada na grama do vizinho. Não está bem verdinha? Tá. Ele falou: sabe por quê? Eu falei assim: eu acho que ele deve regar a cada meia hora, né? Ele rega um pouquinho, 1 minuto. Ele deve ter aquele sistema automatizado que rega cada meia hora, é isso? Eu falei: não. Para ficar verde daquele jeito, você precisa regar até ficar encharcado. Porque se você coloca um pouco de água só na superfície, você colocou um pouquinho, você saiu, aquela grama chupa aquele pouquinho de água, mas não é suficiente para ir até as raízes profundas. Para ir aquela água boa, as raízes profundas, você precisa encharcar todo o campo. E eu fiquei lá então encharcando. O que Paulo está dizendo, ele ora para que estejamos alicerçados e arraigados no amor. Essa água abundante que vem sobre nós, porque aí nós vamos conhecer a altura, o comprimento, a profundidade do amor de Cristo. E aí sejamos cheios de toda a plenitude de Deus. Ele, na verdade, tem essas 2 orações. A primeira delas é para que nós sejamos fortalecidos no Espírito de Deus, com o seu poder. Segunda oração: arraigados e alicerçados no amor. Mas aí ele traz uma palavra profética, que eu quero finalizar exatamente aqui. E essa palavra é para nós.
é para nós, Trace Church. Eu quero dizer para vocês que é para sua família, é para sua vida, é para nós a partir de agora, porque eu acredito que Deus tem para realizar isso em nós. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. O seu poder que atua em nós. Ele poderia fazer tudo, infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, sem nós. Concorda comigo? Deus não precisava de Moisés para libertar o povo do Egito. Deus não precisava de Davi para ser o rei diante de todo o povo de Israel. Deus não precisava de Daniel ali, sendo um dos homens mais inteligentes e carregando o conhecimento e a graça e a sabedoria de Deus. Ele não precisava, mas é exatamente revelação divina ter um encontro do céu com a terra. O céu com a terra. Eu e você somos terra. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim: terra. Não fala de jeito mais penteca, pode ser, fala bem pentecostal, fala terra. Bem, os pentecas já começaram a falar: opa, esse culto está ficando bom, agora eu estou gostando, já estão subindo, já estão quase rodando. Brincadeira. Olha só, é exatamente um collab, uma colaboração, céu com terra, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus. A Ele seja a glória em Cristo Jesus, mas também na igreja. Deus nos chama para sermos aqueles que carregam a glória de Deus. A Ele seja a glória em Cristo Jesus e na igreja, por todas as gerações. É sobre você que tem 20 anos, 30 anos, 40, 50, 60, 70, as nossas crianças com 5 anos, 8 anos, 10 anos, 15, aqui em cima. A Ele sejam todas as gerações, para todo sempre, a glória na igreja e em Cristo Jesus. Para isso, nós precisamos estar apenas fazendo uma coisa: cheios da plenitude de Deus, cheios do Espírito de Deus. A minha oração é para que nós sejamos esse povo, essa igreja que tem tanta fome, tanta sede, que não tem vergonha na casa de Deus. Já ficou na casa de Deus com vergonha? Você tem fome e sede, você está tão cheio de Deus que você não tem vergonha. Você fala: glória a Deus, Deus me ama. Você levanta a sua voz. Eu estava aqui adorando a Deus, assim, maravilhoso, adorando a Deus. Eu ouço uma voz linda, maravilhosa, potente atrás de mim. Eu olho para trás, é a Isa cantando. Aí eu dou um joia para ela, né? Você fala assim: Deus, por que o Senhor não deu uma voz como a dela? Deus, podia fazer dueto, eu e ela cantar junto, imagina. Nós não temos vergonha de estar na casa de Deus. Há uns meses atrás, eu e a Mi, nós viajamos e Deus nos levou para visitar uma igreja chamada Betel, que fica no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, em Redding. E quando nós fomos para a igreja, nós íamos para o culto de domingo também, mas no sábado de manhã havia uma sala de cura, e nós fomos para aquela sala de cura. Eu estava lá na sala de cura, tinha um time de adoração adorando a Deus, tinha algumas pessoas pintando quadros inspirados no Espírito Santo, e era lindo demais. E algumas pessoas orando por cura. Ali Deus me curou plenamente, assim, eu creio que eu estou num processo de ver a materialização dessa cura, mas eu creio que Ele me curou plenamente. Mas eu lembro que eu estava ali sentado, num momento eu estava sentado, e um menininho, ele veio para mim, um menininho de literalmente 8 anos, ele chega comigo, tinha um adulto com ele estava segurando a mão do adulto, ele estava vindo na frente e o adulto vinha atrás, e a hora que ele para na minha frente, ele aponta assim, olha para o adulto e aponta para mim. Aí eu olho para ele, hello. Aí ele olha para mim, cochicha no ouvido do adulto, e o adulto fala assim para mim: ele falou que é você. Eu falei:
Sim, sou eu. Meu nome é Tiago, muito obrigado. Não sabia o que estava acontecendo ali. Aí eu olhei para ele e falei assim: prazer, qual que é o seu nome? Aí ele falou o nome dele, eu falei meu nome, falei do meu filho, já queria um bonding, já queria uma relação um pouco mais próxima com a criança, né? Aí comecei a conversar com ele, aí ele começa a falar que ele estava orando, naquela manhã, antes de ir para aquela sala de oração, de cura, ele estava perguntando assim para o Espírito Santo: Espírito Santo, como o Senhor quer me usar hoje? E com quem o Senhor quer me usar hoje? Ele falou que o Espírito Santo mostrou para ele um cara bonito, alto, ele só não tinha um cabelo, mas assim, tudo o resto era... E ele falou que Deus mostrou a mim para ele. E ele começou a desenhar, fez um desenho. Aí ele falou assim: é isso que eu quero entregar para você. E ele entregou esse desenho. Tá bem clarinho, eu sei que tá difícil para você ver. Mas existe aqui embaixo uma relva. E existe aqui, desde o início, um rio que passa. O céu ele deixou sem cor, ele deixou totalmente bem iluminado, sabe? Uma montanha aqui e mostra o rio que passa. E ele disse exatamente assim para mim. Ele falou: Deus, Ele chama você e a todos aqueles que Ele confiou em suas mãos. Daí ele olhou bem no meu olho e falou assim: Deus confiou muita gente em suas mãos. Eu falei: mas esse garoto é profeta, que é isso, hein? Ele falou: comece a andar nesse rio, porque você vai ver que as águas, elas vão chegar na canela, nos joelhos, nos quadris, no peito, e vai chegar uma hora que vocês vão caminhar e estarão submersos por essas águas. Eu creio que é exatamente isso que Deus tem para nós. O evangelho que Deus tem para nós, a palavra de Deus para nós, não é que nós tenhamos águas batendo em nossos tornozelos, em nossos joelhos. O evangelho, o reino de Deus, a plenitude de Deus para nós, é nós sermos tão encharcados que constantemente transborda. Não é uma vez transborda, ouça isso. O que Deus tem para nós não é uma vez seja cheio para transbordar e aí cesse, mas como nós buscamos constantemente a fonte de águas vivas e o Espírito de Deus tem plena liberdade em nosso meio. Semana passada nós aprendemos acerca dos dons do Espírito Santo, os presentes, mas também o fruto do Espírito Santo. Por quê? Porque nós vamos frequentemente a águas cristalinas que somos cheios para transbordar, para abençoar, cheios para serem tomados pelo Espírito Santo, para transbordar e para compartilhar com o próximo. Será que você pode ficar de pé onde você está? Levanta suas duas mãos bem alto. Nós vamos